1 Coríntios 11, vamos fazer a leitura. É um texto que nós já havíamos compartilhado, que gostaríamos de chegar a esse texto. Tem uma grande gama, uma gama de informações nesse capítulo, mas nós dividimos hoje, eu e o pastor Felipe, o capítulo 11, do 1 ao 16, eu irei pregar, e à noite a continuação desse capítulo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de echarpe, de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Que Deus fale conosco por meio da sua palavra. Pode sentar, muito obrigado, você que está em casa. Que Deus nos ajude a usar esse texto que é tão amplo e não é complexo, mas é porque nós temos que prestar atenção ao texto. Corinto era uma cidade grega, e na província grega, a manifestação mais religiosa, mais popular, eram os cultos e as religiões do mistério. Na cidade de Corinto, você tinha a deusa Afrodite sendo adorada e também o deus Apolo, um deus romano. E nessas religiões, na sua maioria, todos os membros eram do sexo masculino. Em especial, em Atenas, a cidade onde Afrodite era adorada, as sacerdotisas, as mulheres eram sacerdotisas. Usavam cabelos raspados, ou até mesmo também as prostitutas eram conhecidas naquela cidade de cabeça raspada e também com o cabelo solto, principalmente o cabelo solto, o cabelo sem o véu. A indumentária na Grécia, é preciso lembrar isso, até mesmo em em livros didáticos, você vai ver lá nos livros de história, na escola, que homens e mulheres, a indumentária era muito parecida. A única diferença é que é a cobertura da cabeça. O que distinguia a cabeça, a mulher dos homens na cidade de Atenas, uma das cidades, era o véu. Era geralmente uma túnica que homens e mulheres vestiam, mas as mulheres, não vou dizer umas mulheres finas, mas as mulheres modestas, as mulheres sóbrias, casadas, elas usavam o véu. Nenhuma mulher em Atenas, em algumas cidades da Grécia, vocês devem ter percebido lá no versículo 16 do mesmo capítulo, que Paulo diz que nós não temos esse costume, esse é um ponto muito chave no verso 16, o Renan vai colocar para nós, nem as igrejas de Deus. Esse era um costume da cidade de
Corinto. Eu falei Atenas, né? Mas é Corinto, para alguém me corrija, por favor. Embora são cidades que estão ali perto, na região da Acaia. Então você tem Corinto, era muito comum você ter ali o uso do véu nas mulheres. Então, quando Paulo termina de falar sobre esse assunto, ele diz, nós não temos esse costume, nem mesmo as igrejas de Deus. E, por favor, quem está nos visitando, ou quem está nos ouvindo pela primeira vez, que não nos conhece, não sabe a nossa formação teológica, o nosso pensamento teológico, nós não vamos fazer nenhuma apologia aqui ao uso do véu. Eu não tive nunca nenhum problema com o véu, porque eu cresci numa paróquia católica, onde as mulheres usavam o véu, principalmente no mês de maio, nas novenas e no terço. Então era muito comum, eu não tive nenhuma dificuldade com o véu, eu não precisei aprender véu em alguma denominação evangélica. Entretanto, aqui talvez, para o nosso contexto brasileiro, a indumentária não seria o véu, mas seriam outras peças e vestimentas que não convêm, ou que convém. Lembrando que Paulo sempre bate nessa tecla. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Hoje, por exemplo, eu falava na escola bíblica, não convém uma mulher, qualquer uma de vocês, vir à igreja hoje de maiô, de uma roupa de banho. Não convém a uma mulher, por exemplo, imagina, entenda o véu hoje de manhã como uma peça importante que honrava o marido dela, e honrava a figura dela naquela sociedade. Porque naquele contexto, uma mulher que não usasse o véu, ou ela era, não é na igreja, na cidade também, ou ela era uma prostituta, ou ela era uma sacerdotisa, que eles chamavam de prostitutas cultuais, que eram para cultuar os ídolos. Então, era um conceito muito presente. Se você inverte, tira o véu e, por exemplo, e coloca uma roupa sóbria, que Pedro vai dizer que as mulheres se vistam de forma sóbria, lá na sua carta geral, as epístolas gerais, 2 delas são de autoria de Pedro, ele traz essa prescrição e esse cuidado para as mulheres nas igrejas. Então, quando nós olhamos hoje, imaginemos uma mulher entrando nesse culto, uma mulher casada, de biquíni, expondo o abdômen, expondo a massa glútea, né, que hoje está na moda. Hoje, cantora, não precisa ter voz. O computador faz. É só rebolar, né, é só mostrar o corpo, o churrasco da carne, para ter sucesso. Essa é a tendência de hoje. Você espreme as músicas, não sai conteúdo. Não sai melodia, não sai conteúdo, é uma gritaria, é um batuque daqui e dali, e nudez e nudismo. Então, uma mulher casada, chegando hoje no culto de biquíni, lembre-se, a honra. O seu marido vai ficar desonrado. Sabe por quê? Porque o corpo da mulher não pertence a ela, pertence ao marido. Pastor, isso é machismo. Não, o corpo do marido também não pertence a ele, pertence à esposa. No sentido de expor partes íntimas do seu corpo, quando a Bíblia diz que isso diz respeito ao leito conjugal, sem mácula, à intimidade do casal. Então, ao entrar com um biquíni, ela está desonrando o seu marido, ela está desonrando também a comunidade das mulheres, porque você traz um comportamento vulgar. O contrário é verdadeiro. Vamos pegar aqui, a gente sempre fala da mulher, vamos pensar um homem. Hoje os homens são chamados de metrosexuais. Alguns fazem unha, massagem, cabelo, estética, pele, tratamento de pele. Isso não tem nada contra. Eu não vou dizer que cada um tem seu dinheiro, coloca onde quer, cuida do seu corpo. Mas o cuidado também hoje é que homens têm essa tendência, se comportam e andam. É um choque para mim, por exemplo, quando eu vim morar em Campinas, a pastora Vânia, minha tia, falou para mim, a primeira vez que eu vim a Campinas, por favor, perdoe-me, eu não era convertido, tá bom? É a cultura, eu era jovem, cru, raso, e eu entrei na padaria, 5 horas da tarde, aquela padaria perto do Café Regina, que essa semana eu fui a pé no centro e fiquei triste, porque a padaria acabou, não existe mais, agora é uma loja. E eu fui comprar pão, a pastora Vânia morava na Rua Lusitana, e eu fui comprar pão na primeira viagem que eu vim a Campinas, ainda católico. Ao entrar na padaria, eu fui de bermuda.
Era 5 horas da tarde, eu sou de Maceió. Maceió é terra de praia. E quando eu entrei, fui de bermuda, quando eu voltei, a pastora Vânia falou, você foi com essa roupa, você foi com essa bermuda, você foi com essa sandália na padaria? Eu falei, eu fui. E ela nem precisou perguntar, porque quando eu cheguei na padaria, Campinas, há 35 anos atrás, ali eram os cafés famosos, padaria, onde tinha advogados, perto do fórum, todos de terno, elegante. E o camarada aqui, de bermuda e sandália. Eu me senti despido, porque os olhares das pessoas foram de cima a baixo do meu corpo. Porque ali eu entendi, sem a pastora Vânia falar absolutamente nada, ali eu entendi que não convém usar esse tipo de roupa, que para mim é agradável, num dia de sol quente, eu estava de férias em Campinas, teria até o direito de usar, mas eu mesmo entendi, eu não entro mais nesta cidade em lugar público de bermuda, a não ser num sábado ou num domingo. Ontem mesmo eu fui ajudar a irmã Dalvani, fui pegar minha esposa no salão, e quando eu cheguei ali, a Dalvani estava com a mudança, e estava a irmã Marlene, irmã da Fátima e a Márcia. E eu estava de bermuda, e a minha esposa pediu para entrar. E a primeira coisa que eu pedi, irmã, me perdoe, que eu estou de bermuda. Eu não me sinto bem de bermuda, entrando no rebanho, visitando as ovelhas de rebanho. Não sou nenhum Brad Pitt, nem Antônio Bandeiras. Mas eu não me sinto, por quê? Porque eu sou um pastor. Eu tenho que cuidar da imagem. Eu tenho que cuidar da vestimenta, da postura, do lugar que eu entro, do lugar que eu frequento. Advogados, juízes, promotores não podem entrar na audiência de qualquer roupa. Conhecemos uma pessoa uma vez no Nordeste, não é porque é Nordeste não, aqui também tem muito, que foi convidada pelo juiz a se retirar da audiência como advogada de uma das partes, porque ela não estava com mini-saia, ela estava com nano-saia. Nano-saia, tá bom? Nanotecnologia, ela estava com a nano-saia. Então isso é absurdo, isso é incômodo, porque, e veja, não é igreja, não é religião. É uma questão de bom senso. Há certos lugares que exigirão. Então, aqui não coloque os seus olhos preconceituosos, e o meu também, no texto, para dizer a obrigatoriedade do véu. Isso era uma questão da cidade. Hoje, você esquece o véu e você pensa em roupas que não convêm para um ambiente de culto, que não convém para um ambiente da igreja, aqui, de subir a este lugar, não convém. Então nós temos que pensar isso, e quando eu faço isso, eu não estou afetando apenas a mim, eu estou afetando o corpo, eu estou afetando aquele. Pergunta para uma mulher se ela se sente bem quando o seu marido sai com a roupa amassada. Sabe o que as mulheres vão falar, as tagarelas? É a mulher dele que é imunda, irresponsável. Né? É isso. As mulheres gostam? Não. Por que mulher não gosta de trazer visita para casa sem antes avisar a ela de que vai uma visita? Porque ela não quer que ninguém veja sua casa, sua cozinha, seu banheiro, de qualquer jeito. Porque vai expor o seu marido, vai expor a sua casa, vai expor a sua imagem de que ela é suja e desorganizada. Então, imagine o véu, o valor simbólico que ele tem. E é isso que Paulo vai trazer nessa carta, 4 argumentos, fundamentos para ele dizer a legitimidade do véu na igreja como peça necessária para aquela cidade. Por favor, não termine o culto hoje saindo daqui dizendo que as mulheres vão usar véu. Tá bom? Não é isso. Mas vamos usar os princípios que estão por trás do uso do véu, e Paulo vai usar 4 fundamentos. Além disso, o Evangelho trouxe uma boa nova e uma boa perspectiva para as mulheres. O Evangelho chegou a Acaia, chegou a Corinto, chegou a Atenas, chegou a Tessalônica. O Evangelho trouxe um valor à mulher na sociedade, resgatando a dignidade da mulher. Abra aí, por exemplo, a sua Bíblia em Gálatas 3:28. O Renan vai colocar para nós na tela. Esse texto é muito importante. A mulher, ela não foi criada para ser inferior ao homem, nem ocupar um lugar inferior a ele no plano da redenção.
Deus não criou a mulher para ser inferior ao homem, nem criou o homem para estar abaixo da mulher, para ser inferior, nem para estar gritando e comandando ela, como se fosse uma direção de um cabresto. Gálatas 3:28, Paulo diz que não há judeu, não há grego, não há escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Por quê? Porque todos nós somos um em Cristo Jesus. Não há diferença. Não é questão de machismo e não é questão de feminismo. O homem não é mais importante que a mulher. Ambos têm o mesmo valor para Deus. E, por final, Cristo morreu pelo homem e pela mulher. E a salvação tanto é para o homem como para a mulher. E há uma igualdade de direitos aqui entre homem e mulher. Direito à salvação. Direito à redenção. E foi por boca de uma mulher que saiu o anúncio de que ele ressuscitou. Ela foi a primeira evangelista. Ele ressuscitou, ele está vivo. Veja, por exemplo, em 1 Coríntios 11:11. Vamos ver? 11:11. No Senhor, veja, no Senhor, não é no partido político, não é no Estado democrático de direito, não é na religião, é no Senhor. Nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Eu até sou da linha de que é mais fácil uma mulher conseguir viver sozinha do que um homem. Nem todo homem é prendado para a cozinha. Nem todo homem é prendado para lavar uma roupa. Também hoje as mulheres estão passando uma crise. Nem toda mulher hoje é prendada. Mas é muito mais fácil uma mulher conseguir se sobressair sozinha do que um homem. A gente percebe isso na convivência. Então nós precisamos uns dos outros. E Deus criou a mulher, e esse é o argumento que Paulo vai usar. Ela veio da costela de Adão, e Adão veio de Deus. Então Paulo vai falar de uma hierarquia, de uma autoridade. E essa mulher sai da costela de Adão, ela vem de Adão, e ela vem para complementar Adão, para que ambos cumpram uma missão, os dois, uma só carne, e ela ao lado dele. Não existe disputa territorial. Existem até hoje mulheres, e infelizmente esses vieses feministas, ideológicos, com as suas devidas matrizes, vão tentar trazer certos argumentos, mas eu não caio nessa linha, porque eu conheço mulheres muito mais competentes que homens, porque elas têm outras expertises, o que eles chamam de skills, de competências no mercado de trabalho. Então, se a vaga é para ser gerente de banco, a vaga é para ser uma executiva da Bosch, se não falar alemão, não adianta. Então, mas eu sou homem, não falo só inglês. Então você tem que falar alemão. Ela fala alemão. Então a vaga é para ela. Não porque ela é mulher, é pela competência. É pela competência. E não é o homem ou a mulher que vão decidir o cargo. É o cargo que chama a pessoa. É o cargo que chama a pessoa. E existem mulheres mais competentes para aquela função do que certos homens. Ou o contrário. Então não é uma questão ideológica, é uma questão de competência no mercado de trabalho, e aí cada um se prepare e coloque o seu foco. Né? Qual é o meu foco? Eu quero ser isso, então coloque o seu foco, estude, aperfeiçoe, aprimore idiomas, porque a porta vai se abrir para aquele que estiver preparado. Seja homem, seja mulher. Ok? E lembrando que seja homem ou mulher hoje, no mercado de trabalho, os dois vão voltar para casa e os dois têm afazeres domésticos dentro de casa também. Eu conheço homens que moram sozinhos, eles cozinham, eu morei sozinho, foi a melhor fase da minha vida quando eu estava na universidade. Então eu sei, não me peçam para fazer aquela comida maravilhosa, que eu não sei, mas eu sei o trivial, mas me dê uma faxina boa que eu faço, me dê uma cozinha que eu faço uma boa faxina, lavo roupa, isso não desmerece em nada, porque a sociedade de hoje tem mostrado que tarefas domésticas também são pertinentes a homem e a mulher pelas demandas. Então, nós não podemos cair nesses discursos, nessas narrativas, nesses vieses ideológicos de machismo ou feminismo. Isso é bobagem, né? Isso é perda de tempo.
E nós estamos vendo agora que tantas narrativas e uma guerra instalada ali na Europa, a gente está deixando de lado muitas coisas, porque não é esses discursos de ambiente, daquilo outro, que vai resolver o problema. O problema é muito mais grave e muito maior, é a natureza humana que é má e corrupta. Esse é o problema. A gente acha que o problema do planeta é a questão ambiental, é a questão disso, é a questão daquilo, é a questão de trans, é a questão de LGBT, é a questão isso, é a questão de tolerância, e a questão maior é a natureza do coração do homem. Portanto, já falei das roupas, as profetisas pagãs exerciam esse ofício com as cabeças descobertas e desgrenhadas. E era esse comportamento que naturalmente causava uma série de distração no culto da cidade de Corinto. Imagina você no culto e as mulheres de cabelos expostos, sem o véu, naquela cidade. Imagine a fofoca. Deve ser prostituta ela. Ela deve ser lá do templo da deusa Diana. E ela está fazendo o que aqui na igreja? Isso na hora da adoração. Pastor Amado dirigindo louvor, os irmãos dirigindo louvor, cantando, e a fofoca circulando. Olha o cabelo, ela está sem cabelo, o cabelo dela está sem uso de véu, é uma sem vergonha, é isso, é aquilo. E o julgamento circulando. Não era somente no ambiente da igreja, era também no ambiente público. Só que aí, algumas mulheres de Corinto saíram para o outro extremo. Ao mesmo tempo, onde elas eram desprezadas por uma corrente ali feminista, as mulheres da igreja de Corinto começaram um movimento de libertação da mulher, quebrando paradigmas culturais, e com isso elas estavam o quê? Provocando escândalo dentro do culto. Já que a mulher tem total liberdade, assim como os homens não usam o véu, eu também não vou usar o véu, eu vou ficar aqui no culto, porque para Deus, para Cristo, não há homem, não há mulher, não há judeu, não há gentil, não há escravo, não há livre, então para que esse véu? Vamos tirar o véu. E Paulo disse, não é assim. O véu é uma peça indumentária que vocês usam, mas que ele tem aqui uma simbologia, a honra, a modéstia, a sobriedade, a honra ao marido, a honra ao pai. Do homem também, a honra para a mulher. Eu estava dando aqui uma parábola, quarta-feira no culto de oração, a parábola que a gente às vezes passa desapercebido, quando Jesus fala daquele juiz iníquo em Lucas 18, com a mulher, e aquela mulher não era uma mulher, era uma mulher, mas ela era viúva. Porque se ela tivesse marido e não fosse viúva, lembre-se, ela não ia para o tribunal pedir intervenção jurídica. Ela mandaria o marido, porque ela jamais, uma mulher casada, entraria num tribunal da Judéia, num tribunal romano, para reivindicar direitos. Ela tem marido? É o marido que vai. Isso é a cultura daquela época. Então Jesus não falou mulher, Jesus disse, havia uma viúva, ela não tem homem. Ela não tem alguém de cobertura que responda por ela. Como é que você lida com certos tiranos? Inclusive a parábola conta que o juiz era um juiz mau, não conhecia Deus e tratava com severidade. É aquele juiz que não respeita o ordenamento jurídico, ele vai no cabeçômetro, na cabeça dele, e a Bíblia diz como é que ela está esperando, como é que ela vai contar com a intervenção, e ela precisava, mas aquele juiz, de tanto ela insistir, despachou a causa. Mas o texto faz questão de dizer, era uma viúva. Porque se fosse uma mulher casada, ela não iria para o tribunal, era o marido que ia. Entende? Então, guarde esse aspecto importante de entender o contexto. Isso é muito importante aqui. Então, o véu representava duas coisas na cultura de Corinto. A primeira, a honradez e a modéstia da mulher. É o primeiro elemento. E segundo, a submissão ao seu marido, que já eu vou falar que submissão é essa. Somente as mulheres prostitutas e as sacerdotisas cultuais saíam a público, sem o uso do véu, dentro de um culto pagão.
E quando essas mulheres usassem, no versículo 5 ele fala isso, veja o 5, toda mulher, porém, que ora ou profetiza, eu gosto muito da expressão que Paulo diz aqui, ora ou profetiza, porque as mulheres participavam dos cultos. As mulheres tinham ação no culto na igreja primitiva. Hoje se discute se mulher pode ser pastor ou não, é uma coisa complexa isso, né? Na verdade, porque a gente tem uma sociedade no estilo patriarcal e é muito complicado. Imagina quando uma mulher está no ministério, sozinha, e ela não é casada. É difícil. Por que é difícil? Porque antes de criar igreja e ministério, Deus criou a família. E Deus criou o casal. Então, para uma mulher, isso não quer dizer que ela nunca será ordenada ao ministério. Pastora, não é isso. Eu estou dizendo, numa igreja onde somente ela é a líder, pastora. É um ponto a se questionar. Porque o que é natural é que você vai ter na igreja, estou vendo aqui, casados e solteiros. E os solteiros um dia querem casar, pelo menos a maioria, e vão constituir a família. E eles precisam ter modelos e padrão de família na igreja. Tá bom? Nós conhecemos certas mulheres que têm um protagonismo ministerial, mas elas nunca casaram. Né? São mulheres até de uma boa bagagem, de um bom conteúdo, mas quando se coloca essa mulher sozinha na igreja, onde não há liderança mais nenhuma masculina, isso dá um problema. A própria sociedade questiona. A própria sociedade questiona. Então, isso não é questão de machismo. É uma questão que nós vamos ver pelos argumentos. E eu já quero avançar dos argumentos que Paulo vai trazer. Vamos comigo, 4 fundamentos que ele usa, né? 4 questões importantes que ele usa sobre o comportamento das mulheres no culto público. E esse pensamento vem de um teólogo chamado David Prior, que vai falar sobre 4 elementos. Ele vai usar a submissão, o segundo, a glória, o terceiro, a interdependência e o quarto, a natureza. Inclusive, Paulo vai usar aqui a figura dos anjos. É algo muito lindo, eu estava meditando isso ontem, que Paulo quer dizer o seguinte, que enquanto nós estamos aqui adorando, preste atenção, a Deus, os anjos estão aqui. Eu não estou vendo, mas eles estão aqui. Sabe o que é que os anjos estão fazendo? Nos observando. Sabe o que é que os anjos são? Submissos. Sabe o que é que os anjos estão? Debaixo da autoridade de Deus. Eles se submetem. E sabe o que é que os anjos precisam ver? Uma igreja submissa ao seu Senhor e a Cristo. E é essa submissão que Paulo diz, e ele usa o argumento, e nós devemos lembrar dos anjos, ele usa o argumento dos anjos para dizer que os anjos submetem-se à autoridade. Dentro do culto, eles estão nos observando. Vamos ao primeiro ponto, submissão. Capítulo 11, verso 3 a 6. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, o cabeça, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Aqui Deus está mostrando um padrão de relacionamento que ele estabeleceu na comunidade cristã. O verso 3, ele nos mostra um padrão de ordem no reino de Deus. Veja a ordem. Cristo é o cabeça, depois o homem, depois a mulher, e no final ele diz, e Deus é o cabeça de Cristo. Então Deus vem primeiro. A ordem seria Deus, Cristo, homem e mulher. Agora, esquece machismo e feminismo. Pensem comigo. Jesus veio à Terra e disse, eu e o Pai somos um. Mas quando o Pai e o Filho são um, nós temos que lembrar que Cristo não se tornou inferior a Deus. Ele é Deus, mas dentro da missão de redenção, o Pai estabeleceu que o Filho faria a missão de redenção, de resgate. Mas ele não se tornou inferior porque ele se tornou homem. No sentido da sua divindade, ele não perdeu a sua divindade. E assim como Cristo não se torna inferior a Deus, a mulher não se torna inferior ao homem. Devido a essa hierarquia, Cristo não é inferior a Deus, porque ele é co-igual,
coeterno e co-substancial com o Pai. Ele tem a mesma substância. E dentro da economia da redenção, Cristo, olha que lindo, se submeteu ao Pai para cumprir o plano da redenção. Seja feita a tua vontade. Não é porque ele se submeteu ao Pai que se tornou inferior a Deus, porque ele também é Deus. Mas ele está falando de uma missão debaixo de uma hierarquia e autoridade. A casa de Deus não é a casa da mãe Joana. A igreja de Deus é a igreja onde tem hierarquia e tem ordem, porque não é a igreja, é o reino de Deus que é assim. Nós precisamos ter, você vai tentar quebrar a regra na empresa e muita gente já se arrebentou, porque tem gente que o nariz é muito empinado, né? Não, eu vou falar direto com o chefe. Ei, o chefe é executivo. Você tem que trabalhar, tem algum problema? Quem é o seu primeiro supervisor? Não, eu tenho amizade com ele, porque ele mora lá no meu prédio, ele é executivo. Não, não, não. Aqui é empresa. Você vai ter que falar primeiro com o seu supervisor. Não, mas eu tenho amizade com o terceiro acima dele. Esquece, vai se arrebentar. É a hierarquia. Faça isso numa empresa. O RH vai lhe chamar. Haverá demissão. Imagina se numa empresa funciona assim, de onde veio esse legado e esse princípio e essa ordem e essa hierarquia? Veio de Deus, pela lei moral transmitida aos homens. Então, Cristo não se tornou inferior. E assim como Cristo se submeteu ao Pai, a mulher se submete ao marido como cabeça. E aí vem a palavra cabeça, Kefalé, é isso, pastor Felipe? Kefalé, de onde vem a palavra cefálica, né? Encéfalo, Kefalé. E essa palavra, cabeça, Kefalé, quer dizer governante de uma comunidade. Mas além disso, em grego, essa palavra traz o sentido de uma fonte de rio, o nascedouro do rio, onde é a fonte do rio, ou a origem, sendo usado como a nascente de um rio. Onde é a nascente do rio São Francisco? Então, na verdade, quando essa palavra Kefalé está falando do cabeça, também ela está falando a fonte do rio, a fonte da autoridade, porque para Cristo exercer a sua autoridade, o Pai decretou essa autoridade sobre ele. É uma hierarquia. Ele delegou. Portanto, Deus é a fonte de Cristo e o homem, olha que lindo, o homem cedeu uma de suas costelas. Ele é a fonte da mulher. Ele cedeu uma das suas costelas, ele é a fonte da mulher. E é nesse princípio que não foi de Adão porque quis, foi porque Deus, porque o homem veio de Deus. E do homem a costela cedeu para formar a mulher. É a hierarquia, é a ordem, é a autoridade. E para Paulo, as mulheres tinham espaço na igreja, elas oravam, elas profetizavam, elas faziam uso da palavra, mas elas, reconhecendo a dignidade dela e a submissão ao seu marido, deveriam usar o véu, porque era esse conceito na sociedade de Corinto. Portanto, o véu era um símbolo de segurança para a mulher. Protegia a sua reputação e protegia o seu casamento. É muito constrangedor. Existem mulheres e homens que são dotados de uma, não é virtude, mas de uma bondade divina de terem um corpo perfeito ou bem desenvolvido nas suas formas. Mas é muito constrangedor quando esse corpo é exposto e você entra num lugar e todos os olhos se voltam para aquele corpo. Quando uma mulher dotada de recursos materiais ou de um corpo bonito e ela tenta mostrar nas roupas as formas do seu corpo e ela é casada, ela está chamando a atenção de todos os homens para ela. E aí que entra o pecado. E não é somente as mulheres, hoje são os homens. Eu costumo dizer que quando você vai para uma academia, depende do motivo que te leva à academia, mas os olhos
numa academia, falam muito mais do que a boca e a língua. Porque ali você vai ver homens e mulheres casados e solteiros disputando territórios de homens e mulheres que já são casados, cujos seus corpos, por um princípio bíblico, pertencem aos seus cônjuges e não a elas. E é um ambiente de promiscuidade, de prostituição e de sensualidade, se você não tratar bem suas motivações. Então, cuidado com... Aqui é véu. O véu é apenas um símbolo para mostrar a honra, a modéstia, a sobriedade. Eu já passei mal estar em certos lugares e entrar uma mulher bem vistosa, arrumada, e chama a atenção de todo mundo, e que uma vez eu tive que dizer para a funcionária, papel, aqui, porque ela perdeu de atender, deixou, porque mudou. Por quê? Porque, tudo bem, a pessoa estava ali vistosa, mas essa pessoa que eu estou me referindo estava com espírito de sensualidade. Casada, com esposo, que não estava presente. Então, em certa medida, ela está desonrando o marido dela. Como também homens podem desonrar as suas esposas com certas atitudes ou até vestimentas. Não fica bem. Então, o véu é apenas uma simbologia aqui para nós. Então, esse elemento da submissão, Paulo recomenda que a mulher use o véu, e é por isso que ele diz no verso 3. Vamos ler? 3 não, verso 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. O véu é apenas um símbolo. Vamos para o segundo argumento. O primeiro foi a submissão. E como eu tinha falado da palavra kephalé e a mulher como fonte do homem, o homem como fonte da mulher, veja o verso 8, antes de ir para o segundo ponto. Veja o verso 8 do capítulo 11. Vamos ler? Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Ele está falando que a mulher veio depois do homem de uma das costelas, por orientação de Deus, que Deus fez isso. Então, assim também como Cristo, hierarquicamente, vem após o Pai, dentro da missão da redenção. Porque o Pai pensou, eu quero salvar a humanidade. O Filho disse, eu vou. Seja feita a tua vontade. É a hierarquia. É a fonte. E ele disse, toda a autoridade me foi dada, mas Jesus não fazia tudo o que ele queria com essa autoridade. Quando perguntaram a ele, até Maria, sua mãe, ele disse, mulher, não é chegada a minha hora. Eu não vou fazer. Eu só vou fazer aquilo que o meu Pai determinar. É a autoridade e é a submissão do Filho ao Pai. Segundo argumento é a glória. Versos 7 ao 10. Leiam. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher foi criada por causa do homem. Portanto, olha o argumento dele, o 10. Deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Vamos falar da glória. Por que Paulo está falando da glória? Né? A mulher é a glória, e a mulher como glória ao marido. Ele usa o argumento de origem, verso 8. O segundo argumento aqui é a finalidade, refletir a glória de Deus. Ele reflete aqui o argumento da glória de Deus, que a mulher traz a glória, assim como Cristo trouxe a glória para Deus Pai. Jesus nunca glorificou a si mesmo, mas ele glorificava o Pai. Então, nessa hierarquia, o filho glorifica o pai, a mulher glorifica o marido e o marido glorifica a Deus a partir dessa ordem, dessa hierarquia. O terceiro argumento que Paulo usa nesse segundo elemento, que é a glória, aqui falando de glória, ele vai usar a origem, no verso 8, é um subtópico. Depois ele vai usar a glória de Deus. Depois ele vai usar o argumento da relação com os anjos,
Veja aí no versículo 10. Portanto, deve a mulher por causa dos anjos. Marque esse versículo. Deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu na cabeça. É o que eu tinha dito. Os anjos estão participando do culto. Diga amém. Pastor, não estou vendo, mas eles estão. Tem até uma música que o padre canta. Tem anjos voando neste lugar, no meio do fogo, em cima do altar, subindo e descendo em toda a direção. Você não conhece essa música? Você não precisa ter arrepio, mas os anjos estão aqui. E os anjos submetem-se à autoridade. E sabe o que Paulo está dizendo? Que os anjos estão aprendendo com a igreja. Eu vou mostrar aqui um texto lindo na Bíblia, Efésios 3:10, rapidamente. Efésios 3:10. Diz que, olha só, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus vai se tornar conhecida diante dos principados e das potestades nos lugares celestiais. Se a igreja é rebelde, anjos não se submetem a um povo que é rebelde. Eles não vão obedecer. Quando nós oramos, nós não precisamos falar com o anjo, a gente fala com Deus. Deus manda os anjos. Mas anjos não nos servirão, não farão serviço se eu não me submeto à autoridade e à honra àquele que está acima de mim. O que Paulo está dizendo aqui é que na hora do culto, as mulheres usem o véu como os anjos. Não que os anjos usem o véu, os anjos estão debaixo da autoridade de Deus e eles são nossos servos e estão nos observando porque eles trabalham com hierarquia, com respeito e com honra. E um detalhe, todas as vezes que os querubins e serafins foram vistos em Isaías, em Ezequiel, eles estavam com as mãos cobertas e as asas cobrindo uma parte do rosto. Lembram disso? Cobrindo o rosto, porque eles estão submissos sob a autoridade que está de Deus sobre eles. Então, os anjos cobrem o rosto quando adoram a Deus. E eles aprendem com a igreja e se submetem às nossas ações. Então, o primeiro ponto é a submissão. Segundo, a glória. Faltam apenas dois, a interdependência. Veja o versículo 11 e 12. No Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Já derruba por terra aí machismo e feminismo. Já derrubou aí por terra. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo, homem e mulher, vieram de Deus. Diz amém, irmãos. Acabou. Por exemplo, o marido não tem que estar reclamando porque a esposa está trabalhando. Você não está trabalhando. Quem está fazendo sustento é ela. Então, divida com ela as tarefas da casa, porque agora, nesse atual momento, é ela que está trabalhando, está trazendo dinheiro para a sua casa, e o dinheiro é para os dois. É para casa. Agora, não é para os dois para fazer, é para os dois, eu quero fazer o que eu quero. Não, você tem prioridades. Porque se cada um pensar nas suas prioridades, e a ordem da casa? E as contas? E o financiamento do imóvel? Ah, não, mas o dinheiro é meu. Assim, mas é para ajudar, é para somar. E o marido que não está trabalhando hoje, mas ele também trabalha em casa, porque também vamos e venhamos. Trabalho doméstico é um bom trabalho e difícil. É trabalho também. Sim ou não? E homens ajudam. E os que não ajudam, por favor, ajudem. Não entendo, só um amém do Emerson. É preciso entender isso. Essa interdependência. Mas tudo vem de Deus. Porque o homem também veio de Deus. A fonte do homem é Deus. A fonte da mulher é o homem. E esse homem veio de Deus. Então, Paulo está falando da honra. Tá bom? Hoje, você já deve estar pensando pelo século 21, porque eu estou sempre citando pelo texto da mulher não honrar o marido. Mas eu conheço hoje maridos que, na sua forma de se vestir e agir, não honram as esposas e tiram a honra da igreja. Paulo vai dizer, depois em Efésios, que grande é o mistério entre Cristo e a igreja, mas ele usou esse elemento aqui final, depois que ele trouxe a relação do homem com a mulher. E ele disse, maridos,
amem as vossas mulheres como Cristo. Como foi que Cristo amou? Só beijando a igreja? Não. Ele amou dando-se, dando a sua vida por ela. Olha o amor que se sacrifica. Que acorda cedo, que trabalha, que estuda. Né? Como é que você vai casar, moça, com um rapaz que acorda 11 horas da manhã e vai mandar currículo depois de Vale a Pena Ver de Novo? Que nem era para assistir. E vai mandar currículo por e-mail, não é de porta em porta. Go out, cai fora desse camarada. Problemas à vista seríssimos, seríssimos. Tem que acordar cedo. Né? Vai estudar a empresa. Eu estudei uma vez a origem das Casas Bahia. Era de porta em porta, que os dois irmãos judeus que saíram lá da Europa, perderam os pais novinhos, com 11, 13 anos, e vieram de navio sozinhos para a Argentina. Foi para o Chile e chegou no Brasil, lá na Bahia, daí o nome Casas Bahia, de porta em porta vendendo. Hoje foi comprado pelo grande grupo Pão de Açúcar, Ponto Frio, Extra, incorporou ali na rede as Casas Bahia. Mas a origem foi essa. Então, você tem um princípio de trabalho, de acordar cedo, de estudar. E hoje não é somente os homens, as mulheres também fazem isso. Nós precisamos pensar sobre isso, essa interdependência. E o último ponto, a natureza. O papel do homem é diferente do papel da mulher. O papel do homem é diferente do papel da mulher. E o homem deve ser verdadeiramente masculino e verdadeiramente a mulher deve ser feminina, pois eles foram criados diferentes com características distintas. E eu sei que esse assunto não agrada a muita gente aí fora, mas essa é a verdade. Deus continua dizendo: eu, o Senhor, não mudo. Vocês mudam, mas eu não mudo. E o que seria isso? Papéis diferentes. O homem e a mulher têm características físicas distintas, a começar do órgão sexual. É por isso que a relação que a gente vê dentro de um casamento criado por Deus é um princípio bíblico coerente, porque até anatomicamente os dois corpos fisicamente se complementam. Como é que os dois do mesmo sexo vão complementar o quê? Se têm as mesmas funções. Não são distintos nas funções físicas. Sabe o que é isso? Confusão e distorção dos valores. Só que a sociedade hoje quer impor isso de goela dentro para os nossos filhos nas escolas. De que não há nenhuma diferença de forma alguma. Além disso, as mulheres e os homens têm características emocionais diferentes e mentais diferentes. E exercem papéis diferentes no casamento, e o mais interessante, não quero aqui usar essa mensagem para ofender ninguém, não estou pensando em ninguém, e já vou logo dizendo isso porque não me interessa do que eu vou falar, porque é mais importante que a Bíblia diz. E também na forma de se vestir de forma diferente. O que é unissex, irmãos? Único sexo. Certo? Isso começou desde os Beatles. A moda unissex. E a partir dali que a coisa começa a se desmontar. Pela primeira vez, um dos integrantes dos Beatles usou uma calça rosa. E o outro laranja. E começou a mudar. E isso, não estou aqui trazendo categoria de cores, mas isso já foi um certo escândalo. E o que acontece, veja, será que o pastor Fernando está inventando isso? Não. Dá uma olhadinha o que Paulo diz no versículo número 13 em diante. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? É desonroso. Por favor, quem tem cabelo comprido, o rapaz tem cabelo comprido, não vou medir seu cabelo, não chegar na porta lá na hora da saída. Não. O cabelo é seu. Até Sansão tinha cabelo comprido por uma condição, nazireu. Mas se nós não estivermos atentos a isso, nós mesmos, como igreja, vamos contribuir para o mundo distorcendo os valores. Quando a igreja é um povo que vai respeitar esses valores, é que Deus está dizendo, nós vamos trazer a hierarquia, a honra, o respeito, a modéstia, a moderação e principalmente a honra
do nome de Deus, que criou homem e mulher distintos. Sexual, fisicamente, emocionalmente e mentalmente. E essa diferença deve se manifestar na forma de se vestir, no comprimento do cabelo, na parte sexual, em tudo, para que nós não venhamos a ser um povo que distorce os padrões de Deus. Deus não criou homem e mulher androgênico, ou seja, para ser apenas de um único sexo, homem ou mulher. Ele fez homem e mulher, macho e fêmea. E o mais lindo é que o homem e mulher no casamento complementam-se na missão um ao outro com suas características. Estamos tendo um problema sério agora, ético. Existe uma matéria do direito chamada biodireito, bioética. Olha a crise que temos quando hoje uma mulher, que nasceu mulher, e vai se transformar num corpo como um homem, transgênero, e ela se transforma em homem e vai participar de um jogo no masculino, por exemplo, um vôlei. Essa é a discussão que não é minha, isso é uma discussão da sociedade. Os Estados Unidos têm mostrado isso de vários times. Inclusive existem até jogadores trans que não concordam. São da linha de respeitar isso. Imagina um homem que virou mulher. Você já assistiu um jogo de vôlei masculino? Você já recebeu uma bolada na cabeça de, como é que chama lá o pastor Felipe, na hora que manda o saque, pá! Né? Ou quando você faz o bloqueio, sai de perto, se for da bola de homem, e até também do vôlei feminino. Mas a intensidade da bola, da força do vôlei masculino é notória, que é muito maior o jogo do masculino do que o do feminino. Sabe por quê? Porque isso não tem nada a ver com religião, isso tem a ver com biologia, genética. Deus dotou o homem de mais força. Aliás, mesmo o homem se achando todo-poderoso de força, ele é muito dengoso na hora de uma gripe. A mulher vai para o tanque, a mulher vai lavar roupa, gripada, corizando, e o homem só carregou a sacola do mercado. Estou muito mal, eu estou muito mal. Nem para pegar um Dorflex. É a mulher que tem que pegar. Então aqui eu estou arrebentando os homens hoje. Então elas são fortes, elas são corajosas. Então não é uma questão, meus amados, de pensar, de dizer de machismo ou feminismo, é questão de coerência. E o que está havendo aí é distorção. E se nós não estivermos atentos a isso, os valores já estão invertidos, vão ficar mais invertidos. E preste atenção, a verdade vai ser mentira, a mentira vai ser verdade. O homem vai ser mulher, a mulher vai ser homem. Isso já é uma coisa sacramentada aí na sociedade. Já estabeleceram segundo os ditames deles. Mas eu quero terminar o culto dizendo que Deus constituiu homem e mulher, diferentes, distintos, mas o que é tão bonito é que quando esses dois se juntam, um complementa o outro na função, na missão e nas tarefas. Não saia daqui com um pensamento machista ou feminista. Todos nós somos um em Cristo Jesus. A ideia da mensagem é que pensemos, estamos nós como maridos e como mulheres, esposas, como homem e como mulher, glorificando a Deus, trazendo a glória de Deus, ou estamos num ato rebelde, mudando os papéis, as direções e os padrões de Deus. Se nós estivermos nessa linha, que tristeza os anjos estarem aqui hoje de manhã assistindo ao culto e fazerem mais ou menos assim. Mas para Paulo, os anjos estão observando o culto. Paulo disse, falando do véu para as mulheres, os anjos estão observando a hierarquia, a ordem e a honra. Podemos cantar, pular e levantar as mãos, mas o que mais importante é em que medida nossas vidas glorificam a Deus e que nós respeitamos hierarquia, ordem, valores na casa de Deus e na sociedade. Que Deus nos ajude
e principalmente aos pais que estão aqui de crianças pequenas, para que eles internalizem esses valores em seus corações pela graça de Deus e pela orientação de você como pai e como mãe. O que nós vamos ouvir é: a sociedade mudou, mas Deus disse: eu não mudo. Deus vai voltar em breve à terra, porque Ele não vai tolerar essa confusão que já está extrapolando os limites. E a ira de Deus está subindo. Quando Ele chegar, Ele vai dizer: basta. Basta. E é por isso que temos que pensar muito bem sobre em quem vamos votar para deputados e senadores, porque está em jogo as leis. Porque a Suprema Corte já quer dar uma de legislativo e já estabeleceu as uniões, alguns anos atrás, a partir da Suprema Corte, e não pelo legislativo. E agora a Colômbia estabeleceu o aborto até a 24ª semana. Foi uma festa. E eu pensei, agora a gente tem que orar mais ainda, porque quando qualquer país faz isto, a ira de Deus está por vir. Os anjos estão observando o culto. Fiquemos de pé. Vamos orar. Pai querido, abençoa esta palavra. Venha nos dar discernimento sobre esta simbologia do véu na cidade de Corinto, as implicações que isso nos traz sobre a nossa vida em outras simbologias, indumentárias e vestimentas e práticas. Pedimos perdão quando nós não te glorificamos. Pedimos perdão quando nós desonramos o nosso marido, desonramos a nossa esposa e desonramos o teu nome em esfera pública. Perdoa-nos quando nossas atitudes estão mais para a rebeldia do que para a obediência, ao ponto de assustar os anjos com tamanha agressividade. Que o Senhor nos oriente, nos ajude e que use esta palavra para despertar em nós a valorização do teu reino, que é tão hierárquico, respeitoso e de glória para o teu santo nome. E que nossas vidas sejam de fato, como disse Paulo, nós fomos criados para o louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor sobre nós levante a luz do seu rosto e nos dê a paz, no nome de Jesus. Amém e amém.